Hoje eu quero falar sobre essa guerra, essa violência que está tendo lá no Oriente Médio. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão, porque muitas pessoas não entendem o motivo desta guerra, dessa inimizade milenar entre o povo judeu e os árabes, entre o povo do Oriente. Mas essa inimizade, ela não vem de agora, ela é uma inimizade muito antiga, que data da época dos patriarcas. O primeiro patriarca, que foi Abraão. E essa guerra, ela é consequência de uma desobediência. Você sabia disso? Uma desobediência de um jeitinho que o ser humano gosta de querer fazer quando Deus faz uma promessa. Às vezes Deus faz uma promessa para uma pessoa e aquela pessoa percebe pelo mundo natural que aquilo é impossível. E aí ele começa a matutar uma maneira de dar uma mãozinha para que aquela promessa se realize. E assim foi. Deus prometeu a Abraão um filho, porque Abraão, ele tinha se casado com Sara, e segundo as escrituras, Sara era uma mulher estéril. E Abraão já estava numa idade muito avançada quando Deus fez a promessa. Então nós vamos para a palavra de Deus para você entender de onde vem esse conflito. Esse conflito, acima de tudo, é um conflito espiritual, mas que se reflete no mundo físico. Então nós vamos para a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 15, diz assim, a palavra: Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: Eis que não tem me dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E aí a palavra de Deus diz que passou o tempo. E Sara ficou sabendo dessa promessa. E aí ela se inquietou. E muitas vezes nós nos inquietamos com as promessas de Deus. É aí que mora o perigo. É aí que nós botamos muita coisa a perder. E aí no capítulo 16, entra em cena a esposa de Abraão. No versículo 16, o versículo 2. Veja bem o que ela fez, para você entender esta guerra, essa inimizade que está tendo lá no Oriente Médio, que está trazendo consequências mundiais e vai trazer. Capítulo 16, versículo 2 diz assim: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Está vendo, vídeo? Então, promessa de Deus tinha para Sarai e Abraão, que o nome dela era Sarai, depois que foi mudado para Sara. E Sarai começou a matutar. E ela falou: Deus não prometeu um filho? Nós temos uma escrava aqui, vamos ter filho, porque está demorando, vamos ter filho dessa promessa através dessa escrava? E Abraão concordou. E a palavra de Deus diz que Sarai deu Agar, o nome dessa escrava era Agar, e concebeu e deu à luz. E quando ela deu à luz essa escrava, ela começou a zombar, começou a olhar com outros olhos para a sua senhora, que era Sarai. Mas se você vê no capítulo 15, Deus tinha falado que ia sair das entranhas dele, ia sair da união dele e de Sara.
Mas ele percebeu que talvez ele deve ter pensado que era só por parte dele. Mas Deus, ele prioriza o casamento. Mas aí, para você ver o que houve, esse filho nasceu e se chamou Ismael. Mas aí Deus falou assim, olha, não é este que vai ser o teu filho da promessa. E a palavra de Deus diz que depois nasceu um filho de Abraão e Sara. Esse era o que Deus queria. Mas tinha um outro filho. Aí a palavra de Deus diz, lá no capítulo 21, e no versículo 9, diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Então, já começou uma inimizade entre a escrava e a própria esposa de Abraão. Vocês estão vendo aonde nós vamos chegar? Depois que nasceu o filho começou a zombar do filho da promessa. E de Ismael, a palavra de Deus fala, que nasceu 12 príncipes que se tornaram hoje os árabes que estão lá no Oriente Médio. Então, essa guerra, meu amado, meu ouvinte, no meu canal aqui, ela não é uma guerra por terra. Porque os árabes, se eles quisessem, eles dariam terra lá para os palestinos. Eles têm muita terra. Se for somar o estado dos árabes, daria muitas vezes o estado de Israel. Mas porque eles encrencaram, essa encrenca já vem por causa de uma desobediência, uma falta de fé, na verdade, de Abraão. Ele creu, mas ele achou que ia ser pelo modo dele, ele dando uma mãozinha para Deus. O que eu quero dizer isso? Que essa guerra é uma guerra entre duas forças espirituais. Uma era a promessa de Deus e o outro foi o jeitinho humano, foi mundano, né? Então toda vez que o ser humano ele usa o jeitinho dele mundano para as coisas de Deus, ele vai entrar em guerra com as coisas de Deus. E haja vista hoje que essa guerra é uma guerra que não vai ter fim. Só quando o Salvador voltar, quando o Messias voltar, que vai dar fim a isso aí. Porque esses dois meninos, o nome deles se chamava Ismael, já era representado neles os dois sistemas, Ismael e Isaac. São representados fisicamente dois sistemas. Ismael representa o mundo, o sistema mundano, o sistema que nós planejamos. E Isaac representa o sistema de Deus, que é por fé. Contra todas as expectativas de ter um filho, Abraão e Sarai. Porque a palavra de Deus diz que já tinha passado o tempo dela ter filho. Então, esses dois meninos significam dois sistemas que há em guerra hoje no mundo. O povo israelita lá, ele representava o povo de Deus. Por isso que tem essa guerra. E o Ismael representa o povo do mundo, o filho da desobediência, o filho mundano. E, no entanto, a palavra de Deus diz que Abraão teve que despedir a escrava, porque o problema estava muito sério entre a escrava e a sua senhora, que era Sarai, e entre o menino, filho da escrava, entre o herdeiro legítimo. Então, meu amigo, meu ouvinte da palavra, o problema deles não é terra, o problema deles é espiritual. São dois sistemas que estão em constante atrito, em constante guerra. E isso vai trazer uma consequência desastrosa para o mundo. Porque o mundo apoia o sistema árabe. O mundo está de acordo, porque é o sistema mundano, é o sistema que nós conhecemos, é o sistema que nós gostamos. Então, essas guerras aí, essa guerra que vai levar a uma guerra de proporções globais. Vocês podem ter certeza disso. Vai ter proporções desastrosas. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Israel não será destruído.
e o remanescente será salvo. Então eu dei uma pincelada meio por cima para você entender por que dessa guerra lá. Essa guerra nada mais, nada menos é uma guerra que tem por pano de fundo o mundo espiritual. Espero que você tenha entendido, espero que você pesquise. Vai lá no livro de Gênesis, começa a ler o livro de Gênesis e vai andando. E depois o povo de Deus, o povo israelita, teve grande problema porque Deus queria destruir esse povo. E eles não destruíram e serviram, e hoje está aí causando grande problema para eles, porque desobedeceram novamente a palavra de Deus. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós colhemos grandes consequências desastrosas para as nossas vidas. Espero que esse vídeo tenha te esclarecido um pouco sobre esta guerra lá no Oriente Médio. Pense nisso.